noite! Que saudade que eu estava! Mais uma live. Ó, uma semana sem fazer live aqui. E hoje, bem no dia do vendedor de consórcio, nós especialistas em consórcio, essa profissão aí que eu considero uma das mais honradas também. Boa noite, pessoal que está entrando, um prazer falar com vocês, encontrar vocês aqui e parabenizar nós todos, vendedores de consórcio, especialistas em consórcio. E hoje o que nós vamos falar? Se consórcio é um investimento, e consórcio é um investimento sim. Estou aqui hoje para provar que falar até papagaio fala. E eu falo de consórcio, que é um investimento, há muitos anos, não é de hoje. E sempre ouvi grandes players, né, de investimentos falar que consórcio não é investimento. Quem faz consórcio que pensa que é investimento e paga taxa de administração está errado, está equivocado. E tem grandes players já no mercado que está falando que consórcio é investimento. Tirando, gente, uma só, Natália Arcuri. Ela ainda não fala, lógico, que senão vai ficar muito feio para ela. Pessoal que tá chegando, parabéns pelo nosso dia do vendedor especialista profissional do consórcio. Abri essa live para, assim, nós vamos afiar o nosso machado para falar sobre o produto como na forma de investimento. E vou falar a minha prova viva da minha carta que está rendendo. E ó, vou falar para vocês, está rendendo a 2,43 ao mês. Que rendimento seguro conservador que tem isso? E eu tenho N possibilidades de trabalhar com essa carta. Então eu vou falar aqui para você que é profissional do consórcio, que trabalha com consórcio de imóvel, que trabalha com consórcio de veículo, que trabalha com vários outros consórcios, várias possibilidades de como você vai passar para o seu cliente de investir com o consórcio. Hoje, né, com a alta aí dos investidores, muita gente está pensando em investir, pensando na aposentadoria. E o consórcio, sim, é o investimento mais seguro que tem. Ele continua sendo a forma mais conservadora e segura de se investir. Pessoal que está chegando, tudo bem? Boa noite. Coloque aí, ó, quanto tempo vocês trabalham com consórcio e o que acontece. Hoje é o dia, para quem não é profissional do consórcio, hoje é o dia do profissional do consórcio, então estamos comemorando. E para comemorar, vou fazer essa live aí para afiar o nosso machado e vender melhor ainda o produto. Então comenta de onde vocês são, quanto tempo vocês trabalham com o consórcio, que ó, já vamos começar. Papel, caneta na mão e, como eu costumo dizer, a minha HP, ó. Olha a minha HP. Aí todo mundo fala, mas Ana, por que você não faz live falando do HP? Não, eu quero me conectar com quem não sabe mexer com HP. Porque dá pra você vender muito e mostrar pro seu cliente até mesmo sem planilha, tá? De como você evolui ali o seu rendimento e sem HP. Confie em mim que dá pra você vender milhões e sem HP. Tudo bem quem tá chegando? Boa noite. Ó, vou começar falando sobre o consórcio de imóvel e depois eu vou falar da finalidade do consórcio de veículo também como investimento, ok? Então, hoje, comenta aí, por favor, quem já entende do produto de consórcio para investimento, as possibilidades que temos de passar para o nosso cliente. E principalmente para aquele cliente investidor que fala assim, olha, eu não invisto em consórcio porque tem taxa de administração. É uma loucura fazer isso. Ok? Coloquem aí quem já passou por isso, vamos afiar nosso machado, porque olha a primeira possibilidade de você fazer uma carta de consórcio. Primeira coisa, eu vendo para o meu cliente o seguinte: primeiro você inicia o consórcio. Na contemplação, eu como a melhor especialista, e lógico que eu já passo isso para ele, N possibilidades. Na contemplação, você vai ver o seu melhor momento, o que você vai querer utilizar com a sua carta. Se você vai querer utilizar e aplicar a técnica do API. O que é o API? Olha só, se ele quiser para fazer uma aquisição, certo? Ou uma poupança ou um investimento. Então, é na contemplação que ele vai decidir isso. No momento agora, o que ele vai fazer? Ele tem que ser assertivo no valor que ele consegue investir mensalmente. É esse primeiro passo que tem que se preocupar. Aí na contemplação você vai passar as opções que ele tem para fazer com o crédito dele contemplado, tá? Ó, antes de começar, o Lucas Oliveira, ele colocou: trabalhei 3 meses em uma concessionária Volkswagen e recebi proposta de uma cooperativa.
da Cicobi. Hoje eu estou responsável por 6 regiões sozinho, vamos pra cima, todo dia é dia de aprender algo novo. Olha, e aqui nós estamos aprendendo sempre, eu aprendo muito todos os dias aqui com vocês. E vai colocando aí, ok? Coloca a sua opinião, até mesmo não, Ana, isso eu acho que não é válido, pode colocar, aqui nós estamos todo mundo para interagir, para poder entender, para afiar o nosso machado. Mas vamos lá, qual que é a primeira opção quando o cliente contempla que você pode optar para ele de uma forma de investimento? Mesmo que ele fez, olha o API, ele fez pensando numa aquisição, ele pode mudar depois. Ou lógico, você tem que levantar o perfil do seu cliente para saber em que momento que ele está com você. Se ele está fazendo para aquisição, para investimento, e vários clientes no meio do caminho mudam, né? Oi, boa noite, Tauan, tudo bem? A primeira opção quando o cliente fecha com você é você vender a carta dele. Você comercializar a carta contemplada dele. Você vai fazer essa conta de como você vai vender a carta. E principalmente para aquele cliente que ele fala que ele não quer fazer consórcio porque vai pagar taxa de administração e que isso não é um investimento. Então, qual é a primeira opção que você pode dar para o seu cliente? Vender a carta dele. Ana, qual é o percentual que eu coloco? Quanto de ganho eu coloco? Isso tudo vai depender de quanto ele já pagou. Mas no mínimo 30% até mesmo do que ele pagou. Ele recebe do que ele pagou a mais 30%, no mínimo. Ah, mas desses 30%, para ser 30%, 40% ou 50%, tudo vai depender do prazo que ele começou a pagar e que ele contemplou. E aí temos que fazer essa conta, com a conta do saldo devedor. Então, mas no mínimo hoje, você comercializar uma carta contemplada para o seu cliente é 30% de lucro em cima até mesmo do que ele já pagou, ok? Vou respondendo para vocês também objeções, só vou falar as formas de como nós podemos investir com o consórcio e aí eu vou tirar todas as dúvidas aqui, tá? Como tirar a objeção quando o cliente fala muito em fazer financiamento e não consórcio. Hoje nós vamos falar sobre investimento, mas eu te dou a dica também, Tawane, no finalzinho para tirar essa objeção. Vai ser a mais fácil. Mesmo se o seu cliente é imediatista. Agora, lógico, tudo nós vamos ganhar? Infelizmente não, porque a cultura já está enraizada. O cliente quer ser imediatista. Ele vai ser. Só que dá sim pra gente elevar o nível de consciência dele e colocar ele pra pensar. Esse é o nosso trabalho. Quando a gente coloca o nosso cliente pra pensar e leva o nível de consciência, ele vai começar a entender o que é melhor ou não pra ele e esse tempo também que ele vai levar pra adquirir, tá? Ó, então, primeiro passo, vender, comercializar a carta de crédito dele. Eu tive essa opção quando eu contemplei a minha carta 1 ano atrás, que eu vou fazer todos os cálculos aqui pra você. Primeiro momento eu pensei, vou vender. Fiz os cálculos da entrada, fui e comecei a publicar a carta. Só que aí depois eu pensei, não, eu tenho um terreno, eu vou construir em cima desse terreno. Eu posso ganhar mais ainda do que eu vender essa carta e ganhar só agora. Mas ó, vou te dar essas outras opções, mas a primeira é vender a carta. E o que eu falo pro meu cliente quando eu dou a opção de vender essa carta, ele já faz uma outra comigo. Por quê? Para ele não deixar de investir e eu já vendo uma outra carta. Então, olha só, eu comercializo a carta dele contemplada, certo? E ainda vendo uma outra carta nova para ele. Porque esse cliente ele tem que reinvestir novamente. Ana, mas se o meu cliente prefere vender a carta dele, onde ele pode aplicar esse dinheiro? Lógico que você, junto com ele, vai fazer um estudo, mas o que eu indico para os meus clientes que querem vender essa carta contemplada é investir em fundos imobiliários. Eu tenho cliente que quer renda variável, que são ações, aí tudo vai depender. Mas eu sempre indico, eu falo assim, ó, eu sou conservadora. O que você é? Você é conservador? Então eu te indico isso. Ah, não, você arrisca? Você gosta de arriscar? Então você pode partir aí para ações e outras coisas também, criptomoedas, tem um monte de coisa. Aí vai do perfil do seu cliente. Mas quando eu comercializo a carta dele, eu falo para ele, se ele é conservador, ele investir esse ganho que ele teve da carta em um fundo imobiliário, ó, ele vai diversificar, porque um bom investidor, ele diversifica. Ninguém coloca todo ovinho numa cesta só.
tá? Então ele vai diversificar esse investimento. Aí eu falo pra ele, você vai fazer uma outra carta comigo pra você investir aqui e esse ganho seu você vai investir numa renda fixa, num fundo imobiliário, aonde você achar melhor. Agora, se esse meu cliente, ele não optar por vender a carta, gente, vocês vão ver várias opções que eu vou dar aqui com a mesma carta que pode fazer e investir. Aí vai ter que ver o que o seu cliente ele quer fazer. E eu vou falar sobre também os clientes que eu atendo e a minha experiência. Ó, o Marcelo falando, melhor. Ah, Marcelo, obrigada. Vindo de você, é um elogio e tanto, porque você é o cara, você sabe disso. E parabéns aí pelo nosso dia. Ó, agora se aquele cliente falar assim, eu não quero vender a carta. E se você também não conseguir vender a carta dele, não tenha medo, tá? Não tenha esse medo, porque essa carta contemplada, ela fica num fundo de investimento rendendo. E um detalhe, ela rende total, o valor total. Um exemplo da minha carta, eu coloquei ali que eu aportei, que eu paguei de parcela R$80 mil, só para vocês terem uma ideia. Hoje ela está a 311 mil. Então se você também, eu não quero vender, quando eu contemplei há um ano atrás, era 280 o crédito, ela tá 311 porque houve o rendimento. Mas ela contemplada, ela vai render o valor dela total num fundo de investimento, aonde ele vai render ali mais ou menos, tá? De 90 a 102% do CDI. Mas calma, vou fazer a conta para vocês também. E você pode fazer essa conta para o seu cliente, você deve fazer essa conta para o seu cliente. E aqui eu nem vou colocar o que ele tá ganhando de juros compostos, tá? Não vou colocar o bruto só para você entender o tanto de lucro que tem. E o pouco de aporte que ele faz. Por isso que eu falo que o consórcio é o melhor investimento. Por quê? Aonde você aporta uma parcela, um investimento e você já pode ser contemplado. Mas, Ana, e se meu cliente contemplar depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3, é vantajoso? Sim, continua sendo vantajoso. Assista a live aí que eu vou falar pra você sobre a minha experiência e as minhas opções, que com isso você vai tirar tanto para o seu cliente, tá? Todos, qualquer outro cliente, e tanto até pra você, ok? Então, pessoal, olha só, esse rendimento foi total 280 mil, que... Lógico que baseada na Selic. Então, se você colocar hoje a Selic 10, né? 10 e pouquinho. Aí, vamos colocar 11% a Selic. Se eu dividir em 12 meses, ó, vou colocar aqui pra vocês na minha HP, dividido por 12, vai render aí 0,9 mais ou menos. Mas eu sempre arredondo e faço a conta pro meu cliente a 1%. Qualquer conta que você for fazer hoje, arredonda para 1%. Ana, mas R$500, gente, R$1.000 na fila do pão não vai fazer a diferença. Você não tá falando nada de errado. Eu sempre arredondo aí um rendimento de 1%. Só que como eu falei no começo da live, vocês vão entender que essa minha carta, ela está rendendo 2,40 e pouco ao mês. Ela não tá rendendo só 1%. Porém, isso numa conta bruta que a gente faz. Porém, todo o meu valor, 280 mil contemplado, ó, um ano atrás eu não tinha nem 80 mil pago, tá? Eu estou fazendo a conta de 80 mil pago hoje. Ela estava 280 mil rendendo aí 1% ao mês. Vamos colocar isso, mais ou menos. Porém, ela não está rendendo 1%. Eu fiz as contas, ela está rendendo R$2.300 ao mês de rendimento. É R$2.300 entrando ali, complementando o meu crédito todo mês, que está tendo de lucro. Então, ele tá rendendo mais ou menos aí 0,9, que foi essa conta que eu fiz. Alguém tá com alguma dúvida da conta? Eu vou voltar aqui na conta de como vocês fazem para fazer o rendimento. Você vai pegar a Selic, que eu arredondei aqui, vamos colocar 11%, dividir pelo ano, 12 meses, que vai dar 0,9. Então, ele vai ter um rendimento total no valor do crédito dele a 0,9, tá bom? Você não entendeu? Isso, ó, quem não entendeu, a gente volta, porque aqui vocês não podem sair com dúvida. Porque se sair com dúvida, é igual o cliente com dúvida. O cliente com dúvida, ele não fecha. Se você ficar com dúvida, você não vende. Então, a regra é não sair com dúvida. Você vai pegar a Selic, tá?
que é o índice, né, de correção tanto de investimento como de juros para o financiamento. Vou colocar hoje 11%, só arredondando. E você vai dividir ela ao ano, porque todo o rendimento ele é mensal e aí é comparado ao ano. E aí você vai pegar, então, a Selic vai dividir por 12, tá dando 0,9. O meu rendimento mensal é 0,9. É 0,9 do meu valor da carta total contemplada, que ela ficou lá no fundo de investimento rendendo. Isso tá dando ao mês R$ 2.400. Então, essa carta está me rendendo mensalmente R$ 2.400. Aonde, quando eu contemplei há um ano atrás, ela estava com o crédito de 280, hoje ela está com o crédito, o rendimento de 311 mil reais, tá? Quando o rendimento é no DI, como funciona? É o mesmo? Aí eu já não sei te falar, mas todo o rendimento da carta é no CDI. É isso mesmo, aí você vai calcular no CDI. Depende da administradora. Eu estou falando da minha, que eu trabalho, que a minha carta está rendendo. Mas faça o cálculo de 90 e você tem que ver com a sua administradora quanto que ela está rendendo. Essa minha é em cima do CDI e ela está aí 100% do CDI, ok? Aí você tem que ver a sua administradora quanto que ela rende mensalmente. Então, olha só, pessoal, no primeiro momento eu quis vender a minha carta, porém eu não vendi, por quê? Eu falei, peraí, se ela me render, eu vou ganhar mais do que eu vender essa carta agora. E eu tenho a possibilidade de construir nesse terreno. Eu comecei a fazer as contas. O que ia ser mais rentável para mim? Me passaram DI, pois é uma cooperativa. Isso, verifica, é isso mesmo. Verifique e depois também qualquer dúvida você me chama, tá bom, Lucas? Então, pessoal, o que acontece? Eu fiquei na dúvida. Qual vai ser o meu maior rendimento com essa carta? Que isso, com essa base, você tira até para o seu cliente. Eu pensei, eu vou construir, porque agora tá no auge. E, gente, ó, eu pensei na kitnet, mas o jeito hoje, Nutella de se falar, é estúdios, tá? Eu pensei nesse terreno em construir estúdios, que eu falei, bom, vai me dar um aluguel, eu construo vários estúdios, vai me dar um rendimento bem maior do que ela está rendendo ali ou do que eu possa vender essa carta. Só que na hora que eu pensei em fazer o estúdio e eu fui ver os valores, a minha carta já estava pensando ali em usar 300 mil, só que para fazer esses estúdios eu utilizaria 500 mil reais. Eu falei, tá muito investimento para 500 mil, eu não vou fazer o estúdio. Vou fazer, ó, vai pegando os insights. Olha quantas opções que vocês têm e depois eu vou reforçar para passar para o seu cliente de investimento. Aí eu pensei em fazer o estúdio. Eu falei, esse estúdio vai me dar muito mais gasto, né, para fazer agora. Eu não quero fazer esses aportes. Aí eu pensei, vou fazer uma casa de lazer. Uma área de lazer, tá na moda também. Se eu alugo essa casa toda semana, mais ou menos R$1.000, eu tenho um rendimento de 4 mil entrando, então vai ser maior do que o rendimento dela ali, parada. Aí eu falei, vou fazer essa casa de lazer. Aí depois eu pensei e falei, nossa, ela tá me rendendo bem. E se eu não alugar todo final de semana essa casa? Desisti da casa de lazer. Aí minha outra opção de fazer nesse terreno, 2 casas para alugar. Ou também casa para vender. Olha só, vão anotando N possibilidades, aonde uma carta dá para fazer várias coisas. É só entender qual é o perfil do seu cliente, o que ele está querendo e fazer a conta desse rendimento para ele, o que vai entrar para ele com esse investimento. Aí fui e falei, vou fazer 2 casas e vou fazer aluguel. Aí depois eu pensei, nossa, vou gastar com pedreiro, né? Fazer essa dor de cabeça. Esse dinheiro tá lá rendendo. Essa carta está lá sem me dar trabalho. Meu terreno, depois eu faço alguma coisa. Falei, vou deixar ela rendendo. Mas, Ana, e ontem falando com meus mentorados, eles deram várias opções também. Nós falamos sobre isso do investimento. Aí muitos deram a opção de desmembrar o terreno e fazer 2 casas, minha casa, minha vida para vender. E aí eu comecei a fazer contas de quanto eu vou lucrar nessa carta e o que vai compensar. Porém, enquanto eu não estou trabalhando, o dinheiro não está parado.
Então, o seu cliente, ele tem bastante dúvida, às vezes, sobre isso. De uma carta contemplada, se ele tem que usar já o dinheiro. E fala para ele que hoje está num excelente momento, porque essa carta fica rendendo até mesmo ele achar o melhor negócio para ele, que é o caso meu. Eu estou vendo e analisando o melhor negócio para mim. Enquanto isso, a minha carta está rendendo. E se eu pegar esse dinheiro no final... Eu fiz as contas, mesmo com a correção, não fiquem com medo da correção, que a correção se paga, a taxa de administração se paga. Mesmo com a correção, se eu pegar esse dinheiro no final, eu vou pegar 450 mil, isso que eu tô fazendo bruto. Eu vou pegar R$500 mil ela no final, praticamente, em dinheiro. Porque falta 5 anos só para eu terminar esse crédito. Então, olha só a opção. Vou reforçar, porque às vezes eu falo muito rápido. E quem não entender, por favor, quem tá entendendo, coloque aqui, ó. Primeira opção que eu posso dar pro meu cliente. Eu vender essa carta dele contemplada e ele fazer uma outra comigo. Ok. Segunda opção, ele pode fazer terreno e construção. Ele pode pegar, comprar um terreno, construir e vender essa casa pronta com o consórcio, que facilita muito a venda e ele ganha 2 vezes. Ganha na casa pronta e ganha no ágio da carta, que já vai estar ali, alienada, é só vender, a pessoa não precisa financiar. Mas, Ana, e se você fosse utilizar para fazer 2 casas, Minha Casa Minha Vida, e não vender com o consórcio? O financiamento vai lá e quita. Então não tem problema, dá também para fazer com o consórcio e o financiamento ir lá e quitar. Eu tenho muitos clientes construtores. Gente, ó, dica Safira. Dica Safira. O que meus clientes construtores eles fazem? Só trabalham com o dinheiro da administradora. E muitos vendem a casa já com consórcio. Ele ganha 2 vezes e ele não tira dinheiro do bolso, tá? Então dá para ele vender a casa pronta com o consórcio. Dá para fazer a casa de lazer. Dá para fazer estúdio. Dá para comprar, pessoal, vários terrenos, sabe, em lançamento da incorporadora, que você vai lá e comprar à vista esses terrenos para depois revender. Ó, isso tudo que eu estou falando são ideias que vocês vão passar para os clientes e investidores de vocês. N possibilidades, N coisas que dá para ele fazer e ganhar dinheiro com esse investimento, com o seu consórcio, com a sua consultoria. Então, olha só, dá para ele comprar vários terrenos de incorporadora em lançamento, esperar valorizar e depois revender, ok? Fiz umas anotações aqui. Sabe o que dá para fazer muito, que está em alta, inclusive semana que vem eu vou no evento, olha o network. Lembra das outras lives que eu falei? Principalmente para cliente high ticket, nós temos que fazer o network. Semana que vem eu vou em um evento. Gente, se vocês já ouviram falar, escreve aí, Ana, eu já escutei. Eu tinha escutado falar sobre isso, porém eu estou estudando mais. Eu vou em um evento sobre usina solar. Isso aí eu já tinha escutado. E você pode também levantar o dinheiro para montar usina solar, que dá muito dinheiro. Pode levantar dinheiro para você comprar o teu cliente, né? Na verdade, o seu cliente comprar imóvel de leilões. Tem N possibilidades de investir com o consórcio. E se você também não quiser fazer nada, igual a minha carta está lá, o dinheiro está entrando ali sem fazer nada. Sem eu fazer nada, o dinheiro está entrando. Mas nesse evento que eu vou semana que vem é sobre usina solar, aonde você faz, né? E tem consórcio para isso também, ou você pode levantar no imóvel, certo? Para você fazer, o seu cliente fazer essa usina solar, que dá bastante, dá uma rentabilidade boa por mês. E agora, vocês ouviram falar sobre o crédito de carbono? Alguém já ouviu falar? E, gente, o futuro vai ser vender crédito de carbono. Estou estudando sobre isso. Quem já ouviu falar sobre venda de crédito de carbono? Coloca aí. Coloca, não, eu ouvi falar sobre isso. E que se você não ouviu, aplica isso, começa a estudar, porque a última moda agora vai ser vender crédito de carbono. E eu vou, inclusive, nesse evento que vai falar sobre usina solar e vender meu consórcio para esses usineiros montarem essa usina. Hoje, no mínimo, essa usina, no mínimo, uma usina que, se ele investir 300 mil reais, ele vai ter um rendimento mensal da usina de 7.500 reais.
Então, vamos colocar aqui, ó, R$7.500 dividido por 300 mil, ele tá tendo um rendimento de 2,5% ao ano. Ou ao mês, desculpa, gente. Ao ano aí é pouco demais, né? Ao mês, vezes 12, 30% ao ano. Numa usina solar. Está na última moda, tem consórcio para isso. E agora a última moda que vai pegar é crédito de carbono. Olha tantas possibilidades que eu coloquei aqui só de investimento com crédito de imóvel. Estamos falando de crédito imobiliário e eu vou falar também sobre como você vai investir, porque não fica aí, Ana, mas eu trabalho só com crédito de veículo. Como que eu faço? Dá para investir e muito também com crédito de veículo, tá? Só deixa eu reforçar aqui, ó, se eu falei alguém que está aí comigo, que ouviu eu falar essas possibilidades para você, né, passar para o seu cliente com investimento e consórcio, e que eu deixei de falar alguma coisa, Ana, eu passo isso para o meu cliente, para ele investir nisso aqui também, porque eu posso deixar, né, passar batido. Então, ó, vamos lá. Falei para vocês da usina solar, ok? Coloquem aí se eu deixei de falar alguma coisa, deixar ela rendendo ou vender a carta. Construir kitnet, que agora não é kitnet, são estúdios. Comprar terreno, fazer a construção e vender a casa. Isso eu tenho muitos clientes construtores, vender a casa com consórcio. Comprar terrenos da incorporadora em lançamento e esperar render ali, né, valorizar e revender. Coloquei. Então tem N possibilidades de você investir, né, o seu cliente a investir com o consórcio. E você também, porque ó, eu comecei a pensar com o consórcio como investimento usando para mim mesma. A gente aprende trabalhando pra gente, trabalhando para outro cliente, e nisso você fala: olha, eu tenho clientes construtores que fazem assim, assim, assim. Eu vendi a carta do meu cliente onde ele teve um lucro assim. Se você deixar a sua carta rendendo, você tem um lucro X. E aí a pergunta que não quer calar, Ana, mas o que você vai fazer com a sua carta? Você vai fazer algo no seu terreno, porque esse meu terreno, ele já tem um X valor. Se eu coloco mais um dinheiro ali em cima, eu tenho que ver o que vai me render. Por exemplo, o aluguel. O aluguel ali, ele vai render 0,5. Hoje a minha carta tá rendendo 2,43, então não é vantajoso eu fazer o para aluguel. Ó, olha a dica. Ana, eu vou indicar para o meu cliente aluguel? Tudo vai depender. Se ele pensa assim, não, eu quero um investimento mais conservador, eu penso em aluguel, você vai indicar, você não vai ficar ali na contramão com ele. Mas eu, Ana, para minha carta, eu não vou colocar um aluguel, que ele vai estar dando 0,5. Mas, Ana, ó, toda parcela que você paga vai dar um montante de aporte. Hoje é 80 mil, tá dando 2,43. Sim, eu fiz as contas. Se eu dobrar esse meu aporte para 160 mil... o meu rendimento mensal, ele vai ainda ser 1,45. Então, ele ainda está mais vantajoso que outras coisas, sem eu mexer em nada, deixar ali a carta rendendo só na administradora. Entende? Então, isso, gente, é de grande valia, fazer as contas de quanto está me rendendo. Se eu colocar, ó, 2,43, ela está me rendendo mensal, praticamente ela está me rendendo 30% ao ano. 20 e poucos por cento ao ano, por que eu vou mexer nela agora? Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão entendendo? Eu vou passar a conta aqui de como fazer. Ah, Ana, como que eu sei esse rendimento de 2,43, 2% ao mês, isso comparado com a minha? Sendo que lá no começo da live, eu falei para fazer as contas, né? Que o pessoal faz a conta de 100% do CDI, dessa minha administradora. Ela é 100% do CDI. Então, eu calculei a 0,9. Isso 0,9 bruto. Mas se eu calcular com o aporte que eu fiz de 80 mil, ela vai me dar 2,43. Porque imagina seu cliente conservador vai falar assim, não, consórcio não é investimento. Eu prefiro colocar na poupança. Ah, mas tá, esses 80 mil ali na poupança ou numa renda fixa no banco dele, né? Esses 80 mil, ele vai estar gerando aí, se a gente colocar, arredondar 1%, ele vai gerar R$800 ao mês. Sendo que esses mesmos 80 mil, olha só, que eu aportei, hoje ele tá me gerando 2.400. E como que faz essa conta?
Essa conta é quanto você tem de rendimento ao mês. Você vai fazer a conta de quanto a carta está rendendo. Então, ela está me rendendo mensalmente R$ 2.400. Eu vou pegar esses 2.400 e dividir pelo quanto eu aportei total. Então, é 80 mil, eu vou pegar 2.400 dividir por 80 mil por cento. Dá 3% ao mês. Deu para entender essa conta, pessoal? Vamos interagir aqui comigo. Qual é a dúvida? Vou entrar para dúvidas para falar sobre o investimento agora de veículo, créditos de veículo, onde dá para fazer investimento e ganhar muito dinheiro também para o seu cliente. Você vai colocar dinheiro no bolso do seu cliente. Então, aquele cliente que fala assim, não, agora eu não quero nem trocar de veículo, nem comprar imóvel, não quero nada. Então, qual momento você tá de investir? Eu tenho a opção mais conservadora, mais rentável e mais segura para você de investimento. Está pensando numa aposentadoria? Está pensando numa poupança, aonde você vai ter uma rentabilidade muito maior do que a poupança comum, né? A convencional? Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Falei muito rápido. Que aqui, ó, aqui no 2x, se alguém ouvir, acha que eu tô brava, tá? Só comenta aí o pessoal que continua, como que tá, que eu vou falar um pouco sobre o crédito de veículo para investimento. A mesma opção, se o teu cliente ele faz um crédito para aquisição do bem, mas depois você pode dar a opção para ele de vender a carta, ok? Ó, eu vou vender a sua carta e com isso você já vende outra para ele, certo? Você já vende uma outra ali para ele. Ele pode deixar a mesma coisa rendendo, porque o rendimento, gente, do crédito imobiliário não muda para o crédito de veículo, tá? É o mesmo rendimento. O que muda é o quê? A sua administradora, como que a sua administradora trabalha ali no rendimento, no fundo de investimento, ok? Só que não muda nada. Então, se eu vendo crédito de veículo, eu posso também deixar essa minha carta rendendo. Não tem problema nenhum. Eu tenho também uma carta de veículo onde ela está lá no fundo de investimento. Ela está rendendo. Eu não mexi ainda na carta. No primeiro momento eu pensei em vender. Aí eu publiquei ela, não consegui vender ali porque o pessoal vem e joga mais baixo. Eu falei, quer saber? Ela tá me rendendo e tá super bem lá também. E olha que ideia legal, tá? Até o Luciano, um parceiro meu, ele faz isso, ele investe nisso. E tem muita gente fazendo isso também. E você pode passar essa opção para o seu cliente. Esse cliente que é investidor, ele quer começar com valor menor, ele quer começar com crédito de veículo, aluguel de carro para Uber, para aplicativo. Então, se você não quer vender a sua carta, não quer deixar ela rendendo, compra um veículo e aluga. E dá sim para você tirar o seguro, as manutenções. E com isso, gente, dá a opção para o seu cliente que ele pode fazer uma frota com você como especialista, passando todas essas informações e fazendo acontecer para o seu cliente. Olha quanta coisa que eu falei aqui para vocês hoje, das formas que você vai passar para o seu cliente do consórcio como investimento. Tem N formas. É só saber levantar o perfil do seu cliente, identificar como ele trabalha e você conduzir. Porque é você que conduz a negociação. Porque você entende melhor. E qualquer uma dessas formas que eu passei de investir, qualquer uma, ok? Olha só, qualquer uma dessas, a taxa de administração, ela se paga. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, porque a taxa de administração, ela se paga. Não tem o porquê aquele cliente que fala assim, não, consórcio não é investimento, porque tem taxa de administração, você vai mostrar para ele que a taxa, ela se paga. E se ele nem quiser pensar nisso, no que a taxa se paga, gente, ele pode muito bem deixar com que você revenda essa carta e ele faça outra. Ele nunca vai pensar na taxa, porque quem está pagando a taxa de administração é quem está comprando, concorda? Então, olha só, já a partir de amanhã, se você está vendo que o mercado para aquisição não está legal, fala isso para o seu cliente. Olha, eu vou te mostrar uma vantagem. Onde hoje você aplica X por dia e você vai ter um lucro de tanto, um crédito de tanto, para você poder fazer o que você quiser.
Então você pode começar a fazer o seu crédito como uma aquisição, mas no meio do caminho ele também se tornar um investimento. E principalmente, olha uma dica, Safira, procurem clientes, olha só, que são construtores para quem vende crédito de imóvel. Dá essa dica dele construir com o crédito da administradora, utilizando só a administradora, e depois vender ainda o imóvel com o consórcio. Ana, eu vendo crédito de veículo. Dá uma opção, sabe quem? Olha só, se você for hoje num ponto de táxi, ir lá oferecer para ele como investimento e depois ele alugar o veículo dele, o veículo desse crédito, né? Não o dele, o veículo desse investimento, ele vai se interessar porque ele já tá no meio ali. Ele já está ali no meio. Ele conhece vários motoristas de aplicativo que tá precisando de um veículo, que paga caro às vezes ou que não consegue nem alugar um bem. Entende? Nem alugar o veículo. Então eu espero que com essas informações vocês já utilizem aí e amanhã vocês já apliquem. Espero que ter feito bastante sentido isso para vocês do crédito como investimento. A minha carta eu ainda não sei, por enquanto eu vou deixar ela ali rendendo até decidir o melhor momento. Falei com a arquiteta, se eu desmembrar e fazer Minha Casa Minha Vida, quanto eu vou lucrar vendendo essa casa. Então eu ainda estou fazendo contas, porém defenda essa bandeira que o consórcio é o melhor e maior investimento que tem. É aonde você aplica em frações de um pedaço de pizza para pegar a pizza toda o quanto antes e muito mais rápido. É aonde você pensa assim, ó, eu faço aportes e posso ter o dinheiro todo muito mais rápido do que qualquer outro lugar, tá? E aqui, ó, teve uma pergunta, lances altos e perdendo clientes por isso, o que pode ser feito para segurar esses clientes? Pois os lances estão altos desde a metade do ano. Qual a melhor época do tipo que tem argumento? Olha, e eu vou te falar um argumento, uma dica aqui. Todo mundo tá falando que vai começar ano que vem, já fala pro seu cliente, ó, inicie agora. Porque já que todo mundo tá falando que vai começar ano que vem, janeiro, fevereiro, os lances vão ser mais altos. Agora, março, eu creio que os lances já têm a diminuir. Mas você deve ter alguns outros grupos. Dá uma olhada aí, verifica, dá uma analisada nas assembleias, tá, Lucas? A Tawane falou, como tirar a objeção quando o cliente fala muito em fazer financiamento e não o consórcio? Tawane, eleva o nível de consciência do seu cliente. Fala pra ele, olha, eu sei que você tem pressa, todo mundo tem pressa. Sabe o que acontece com os clientes, os nossos clientes? Eles demoram 4 anos para trocar o carro, 4 a 5 anos, e eles falam que eles não podem esperar mais nem 6 meses para trocar. Mas é porque é uma cultura enraizada do imediatismo. Todos nós, seres humanos, somos imediatistas. E aí você vai ter que mostrar, fazer as contas. Então tá, você tá disposto a pagar esses juros, esse valor de parcela? Agora, se você fizer comigo, você pode ter um carro até melhor com uma parcela menor. Realmente você tá nessa necessidade de trocar o seu carro com essa urgência? Se ele ficar insistindo que sim, então faça as contas, ó. Então vamos fazer a conta de quanto você vai pagar no total, porque o cliente, ele só tem um nível de conhecimento, né, ali do valor da parcela. Poucos elevam esse nível de fazer a conta total. E muita gente pensa assim, mas eu sou pobre mesmo, se eu não pagar juros, eu não tenho nada. É assim que eu troquei desde o meu primeiro carro. Infelizmente, as pessoas, nossos clientes, eles estão com isso na ponta da língua, mas é o nosso trabalho, nosso especialista em consórcio, de elevar esse nível de consciência, de fazer a conta para ele e falar, realmente você precisa disso? Você quer rasgar, queimar 20 mil, 30 mil pro banco? O que você poderia fazer com esses 30 mil? Você poderia até comprar um carro melhor. Agora você não vai sair desse círculo vicioso de só pagar juros para banco. Faça as contas para ele e pega a conta que ele fez do financiamento. Agora pensa assim, ó. E por que ele ainda não fez o financiamento? Começa a pensar, tá, você quer partir pro financiamento. Por que aí você ainda não fechou o financiamento? Faça essa pergunta para ele sem medo.
Porque sabe o que eu percebo? Que muitos têm medo de fazer essa pergunta para o cliente. Muitos têm medo de se posicionar. É posicionamento você como especialista de estar mostrando o melhor. Agora, não tem jeito. Não, Ana, meu cliente, ele quer financiamento. Cara, deixa então ele fazer o financiamento e procura outro cliente, vai prospectar. Não fique refém de um cliente só. E ó, o consórcio está muito em alta, nem todos querem fazer financiamento. Hoje as pessoas procuram um consórcio. Faça a conta de quanto ele vai pagar no financiamento. Sabe por quê? Essa mesma pessoa que está financiando, às vezes ela está lá querendo fazer um investimento aonde os juros que ela está pagando no financiamento nem está compensando o investimento que ela está fazendo. E esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho, coloca uma coisa, é elevar o nível de consciência do nosso cliente. Porque aí ele vai entender que o consórcio é o melhor para ele. Ele tem que entender, entende? Pessoal, eu espero ter feito sentido aí para vocês o consórcio como investimento. É muito importante. É aquilo que eu falei, players, grandes players, tirando a Natália Arcuri, que ela não vai assumir porque ela é tinhosa. Eu quero ver o dia que ela vai assumir, igual o Thiago Negro, o Thiago Negro assumiu que consórcio é investimento, Bruno Perini assumiu, como outros aí que falavam que consórcio não era investimento, que é investimento. Ó, só com uma parcela que ele paga, tem um mundo que ele possa investir ali, que ele pode investir e transformar em grande rentabilidade. E vou falar uma coisa, é seguro e é conservador, ok? Então, quem quer fazer casa de aluguel dá pra fazer, quem quer fazer casa e vender, comprar terreno, fazer estúdio. O consórcio é o melhor produto para qualquer pessoa. Tá? É o melhor crédito, ele continua sendo o crédito mais acessível no mercado para nós adquirirmos um bem, para o seu cliente adquirir um bem. O que ele precisa é entender. E o que precisamos nós, especialistas em consórcio, é elevar esse nível dele de consciência e mostrar para ele que é o consórcio, que é o produto que ele vai ter para que ele tenha o que ele precisa. Ok? Então eu espero aí ter contribuído. Boa noite, vamos utilizar, já apliquem isso e o consórcio sim continua sendo o melhor investimento. Até mesmo naquele caso que se o cliente fala assim, Ana, mas e se eu vou pegar no final? Ah, no final não é vantajoso. Olha só, eu falo pro meu cliente, que a minha consultoria jamais você vai pegar no final, só se você atrasar as parcelas. Porque eu tenho método, tá? Eu tenho técnica de acelerar a sua contemplação. Agora, mesmo se você pegar no final, aonde você teria feito isso? Como que você teria esse dinheiro até mesmo corrigido? Entende? Mesmo o não contemplado, eu estou falando pegar no final não contemplado. E contemplado é bem vantajoso. Muito, que eu estou pensando na minha carta de pegar só no final. Então tem N possibilidades aí para o seu cliente, tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Ó, sexta-feira vou fazer uma live, 12h30. Ok? E aí eu vou falar bastante também, Tawane, sobre isso, o consórcio versus, vezes aí o financiamento e o porquê que às vezes o seu cliente decide financiar e não fazer um consórcio. Combinado? Então, sexta-feira, gente, já coloquem aí, 12h30, mais uma live afiando o machado pra, sucesso em venda e parabéns. Novamente aí para nós, especialistas em consórcio, para vocês, um beijo grande, parabéns. Obrigada, boa noite, fiquem com Deus e vamos vender consórcio como investimento, ok?